muito é comum no trânsito. O BG traz agora uma série de flagrantes. Em alguns casos, os pedestres chegaram a ser atropelados, mesmo em cima da faixa. Reportagem no ar aqui no BG. Você se sente seguro ao atravessar a rua na faixa de pedestre? Não me sinto seguro. Tem que sempre olhar bem e às vezes até moto, né? Vem no meio dos carros ali, é muito perigoso mesmo. Sempre tem que dar uma olhadinha, tanto para a frente ou atrás, que venham os movimentos, né? Para evitar de acontecer um acidente pior, né? Passar com segurança. O medo não é por acaso. As faixas de pedestres e travessias elevadas deveriam ser um lugar seguro para quem está atravessando a rua, mas não são. Na semana passada, em Maringá, uma estudante ficou ferida ao ser atropelada na faixa. As imagens mostram ela passando em frente à caminhonete parada e sendo atingida em seguida por uma moto que vinha pelo corredor. Ainda em Maringá, outro atropelamento resultou na morte de um homem de 37 anos. Em Cascavel, mais um registro. Essa mulher, também na faixa, começa a travessia, tenta correr e é atingida por uma moto. Com o impacto, a vítima foi arremessada e teve vários ferimentos. Já em Curitiba, uma idosa de 72 anos não resistiu aos ferimentos e morreu ao ser atingida por um ônibus. Mais um acidente com um pedestre fazendo a travessia na faixa. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as faixas de pedestre sinalizam que a preferência é de quem está a pé. Os motoristas devem, portanto, parar para que o pedestre faça a travessia nestes locais. Quando há semáforos, são eles que indicam qual a sinalização principal, que deve ser respeitada por todos. Teoricamente falando, o pedestre deve sim dar preferência para fazer a sua travessia sempre na faixa de pedestre. No caso de semáforo para pedestre, quando estiver verdinho, o bonequinho verdinho para o pedestre atravessar, e quando tiver semáforos para veículos automotores, a hora que estiver vermelho para os veículos automotores, a pessoa fazer essa travessia. Eu acho que a sinalização existe justamente para isso, né? Então eu acho assim que é falta das pessoas seguirem as regras, né? Quer dizer, quando não segue a regra, não dá certo. Mas, na prática, não é tão simples assim. Os flagrantes de desrespeito são inúmeros. Muitos motoristas simplesmente ignoram as regras de trânsito e não param para os pedestres. Nessa imagem, o semáforo abre para a pedestre. Ela tenta fazer a travessia, mas precisa esperar um caminhão liberar a via. Quando isso acontece, o semáforo já está fechando e ela precisa correr. O pedestre iniciou a travessia. Não importa se acabou, parou de piscar o semáforo para pedestre, se abriu o semáforo para veículos automotores. Os veículos devem aguardar o pedestre fazer a travessia naturalmente, com calma. Ele não precisa sair correndo, desesperado. E os motoristas não precisam ficar pisando no acelerador ali como saia da minha frente, pedestre. Não. Outra dica é sempre garantir que foi visto pelo motorista. Fazer um sinal que pretende atravessar torna a travessia mais segura. A pessoa vai fazer uma travessia na faixa de pedestre, o condutor do veículo automotor ele deve reduzir a velocidade visualizando a faixa, porque ele tem que presumir que ali pedestres vão fazer essa travessia, mas independentemente disso, é importante que o pedestre esteja atento para sinalizar para os condutores de veículos automotores que ele vai fazer aquela travessia. Seja por um sinal, seja por um aceno de cabeça. E mais do que regras, é preciso que haja educação no trânsito e empatia. Se colocar no lugar do outro sempre. Então, você tem uma pessoa que está fazendo um desembarque em um local que é permitido parar. Só que é uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência. Então, esse tempo, naturalmente, vai ser um pouco maior. Parece que nós estamos vivendo uma situação de falta de entendimento. Isso é geral. Eu costumo dizer que o grande desafio da existência humana é o entendimento. Não é verdade? E eu diria mais, né? A tolerância, porque às vezes o motorista para, até o Marcelo Ortiz estava comentando aqui comigo, às vezes o motorista para dar preferência para o pedestre. Está lá no Código de Trânsito que os pedestres têm prioridade sobre os veículos por serem os mais vulneráveis em casos de sinistro de trânsito. Tem, né? No trânsito, o maior cuida do menor. Essa é a regra. Não, entendeu? O maior cuida e respeita o menor. Então o pedestre tem preferência. Muitas vezes
A pessoa para, o motorista para respeitar o pedestre que está passando, que está atravessando na faixa. Aí o de trás, apressadinho, fica lá, como se estivesse fazendo alguma coisa errada, doutora Márcia. Eu já passei por isso, me dá vontade de matar o carro e abrir o capô, né? Para dizer assim, aconteceu alguma coisa, né? Para atrasar mais a pessoa. Mas o fato é o seguinte, é muito simples, é só usar uma regra simples de empatia. Pense que aquela outra pessoa que está atravessando a rua, ela pode ser um ente que você gosta. Se você gosta da sua mãe, pense na sua mãe, no seu pai, no seu filho. Enfim, não custa nada você ser tolerante, que às vezes a dificuldade que a pessoa tem de caminhar, né? Você está ali protegidinho, dentro do seu carro, cuidando. Você tem que cuidar de você e dos outros, né? Não custa nada você fazer isso e custa muito quando você não faz, né? O custo de um acidente, não só para você, mas para outra pessoa, é muito alto, né? Então não vale a pena você se envolver nisso. O ideal é você entrou dentro do carro, entrou na sua motocicleta, vamos devagarinho que chega lá. Exatamente. Respeita o próximo, e simples. Respeita. Seja a faixa de pedestre, seja a via elevada. A via elevada mais ainda, né? Respeite sempre.